gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu no meu sexto período, todas as disciplinas que eu paguei nesse período. Se você tiver interesse em saber todos os materiais que eu precisei comprar, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu mostro todos os materiais que eu comprei nesse sexto período. Falo o preço de tudo, o valor total da lista. Se você quer saber sobre as disciplinas, só é continuar assistindo esse vídeo. Pra mim, esse foi um dos melhores períodos. Fica ali na disputa com o quinto, porque foi o período em que eu mais tive prática. Eu consegui aproveitar 100% de todas as clínicas que esse período teve. E eu tive muita sorte com os pacientes do ponto de vista de aprendizado realmente. Eu tive muitos procedimentos diferentes para fazer. Eu vou começar falando para vocês de cirurgia, que é uma das disciplinas que eu sei que vocês têm mais dúvida. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre a cirurgia na faculdade. Então, se você tiver sugestão, o que é que você quer ver nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários ou fala comigo no Instagram, que aí eu vou desenvolvendo o roteiro e gravo pra vocês. A gente tem a parte teórica e a parte prática. Na teoria a gente estuda vários procedimentos cirúrgicos, então a gente aprende os princípios cirúrgicos, técnicas cirúrgicas, a gente estuda sutura, todos os passos, de uma cirurgia, e a gente estuda os procedimentos realmente. Então, exodontias simples, exodontias múltiplas, exodontia de terceiros molares, dentes inclusos, cistos, cirurgias pré-protéticas, tratamento de sinusopatia, cirurgias parendodônticas e várias outras. Estuda sobre gengivoplastia, gengivectomia, frenectomia labial, frenectomia lingual. Na prática, a gente aprende praticando cirurgia realmente. A gente começa o semestre entendendo como se monta uma mesa cirúrgica. Então a gente vê todos os materiais que são necessários, posicionamento dos materiais na mesa, seguindo uma ordem lógica de uso. Tem uma parte prática de anestesiologia, que a gente pode praticar um no outro. E aí, depois dessa parte de montagem de campo cirúrgico e da aula de anestesia, a gente tem uma prática de suturas. Então a gente aprende diversos tipos de sutura. A gente treina na língua de boi. Depois a gente já começa a chamar os pacientes, fazer as avaliações, encaminhar para os exames laboratoriais, porque a gente sempre pede hemograma, coagulograma e glicemia em jejum, além de pedir uma radiografia panorâmica. Se for alguma radiografia periapical, a gente já faz logo na primeira consulta lá na faculdade. Se não, a gente encaminha esse paciente e aí, quando ele tiver com tudo isso pronto, ele volta e a gente já faz a cirurgia. A gente só pede para que com antecedência ele informe, pra gente preparar todo o material necessário para aquela cirurgia. Nessa disciplina a gente precisa bater uma meta, tem que fazer no mínimo 7 procedimentos. E aí dentre eles exodontia simples, exodontias múltiplas, biópsia, frenectomia, lingual, labial, gengivoplastia, gengivectomia e várias outras cirurgias. A minha primeira cirurgia foi uma frenectomia labial e eu fiz 13 cirurgias. Nessa disciplina eu consegui atender os meus, então eu atendi minha avó, meu tio, amigos, e foi muito legal. Fiz muitas gengivoplastias, fiz remoção do terceiro molar, fiz exodontias múltiplas e fiz essa frenectomia labial. No final a gente teve que fazer alguns trabalhos sobre temas de aula mesmo e basicamente foi isso. Depois a gente tem endodontia, que é um karma. Eu não gosto de endo. E essa é uma disciplina teórica e laboratorial. Então a gente aprende na teoria anatomia interna, então a gente aprende tamanho correto dos dentes, quantidade de raízes, quantidade de canais radiculares que a gente pode encontrar, como fazer uma correta abertura coronária para cada dente, como que é feito o preparo biomecânico, e aí a gente estuda todo o passo a passo, quais são as soluções irrigadoras que a gente pode usar, qual é a melhor. Estuda também os instrumentos endodônticos, todas as partes da lima, aprende as séries, as gerações, tudo das limas. A gente aprende as técnicas endodônticas, tanto a de Fava quanto a ProTaper, que são as técnicas usadas lá na faculdade. Então a gente estuda todo o protocolo certinho. A gente estuda sobre os principais materiais obturadores. A gente estuda tudo sobre medicação intracanal, quais são as principais medicações e as suas indicações. Então, qual medicação a gente usa quando a polpa está vital, a polpa está necrosada. Métodos de diagnóstico que a gente pode usar na endodontia, então palpação, os testes de vitalidade pulpar, quais são os principais tipos, os resultados, o que quer dizer cada um desses resultados. E a gente estuda também as patologias pulpares que a gente pode encontrar. E aí a gente tem também o laboratório. A primeira prática consiste em criar os nossos troquéis. Trouxe aqui para vocês verem. A gente aprende em pré-molares e aprende em incisivos. Cada passo que a gente vai caminhando no preparo biomecânico, a gente tem que mostrar para o professor e o professor avalia se está correto.
Se não tá correto, ele manda você parar e começar outro dente. Esse dente, ele tem uma polpinha dentro. Tá dando aí pra ver rosinha, né? Esse eu comecei e parei porque o formato ficou muito grande. E aí esse foi o que eu comecei e consegui terminar. Esse aqui é o que tá obturado, esse aqui. E aqui foram os meus prés. Eu abri 3 pra um dar certo. E esse do meio aqui foi o que ficou bom. E esse dente ele é bem perfeitinho mesmo. Tem uma assoalho, ele tem as raízes bonitinhas. E aí tem essa polpinha dentro de mentira, né? Claro. A gente passa o semestre todo fazendo passo a passo nos 2 dentes. A gente precisa entregar relatório mostrando as radiografias. A gente faz tudo. Todo o preparo biomecânico mesmo até a obturação. A gente obtura o canal com a gutta-percha, a gente só não fecha. Eu guardo isso aí pra relembrar os momentos difíceis da faculdade. É pra isso que eu guardo esses troquéis. A gente aprende por meio de roteiros, então a gente precisa seguir um roteiro pra saber todo o passo a passo. É bem difícil, o laboratório de endo é muito difícil. E é muito difícil de aprender também. Como eu disse, qualquer coisa, você perdeu o dente, tem que recomeçar. Às vezes você já tá lá no final, uma besteira que você fez, você tem que refazer. Agora eu vou falar de Clínica Integral 1, nossa primeira Clínica Integral. A gente estuda tudo que versa o paciente adulto. É a clínica de dentística e periodontia. Eu tive a sorte de conseguir uma paciente que consegui fidelizar ela o semestre inteiro. E ela tinha muitas coisas diferentes para fazer. Então eu fiz classe 1, classe 2, fiz classe 3 nela. Fiz restauração em amálgama, fiz restauração em resina. Foi aí que eu pratiquei o uso do isolamento, o uso da cunha da matriz. Perfeito. Quando essa minha paciente faltou, a professora conseguiu chamar um outro paciente para mim. E aí eu fiz uma ocluso distal no terceiro molar do paciente. Então imagine a dificuldade que foi. E foi perfeito, a professora sentou do meu lado, me ajudou. Foi muito difícil de isolar, né? E tem que colocar a matriz, porque era uma classe 2. Foi uma doidice. E eu fiz em amálgama essa restauração. Eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi no laboratório. Quando chegou na última semana de clínica, eu tinha acabado todo o tratamento da minha paciente, tanto o periodontal quanto os tratamentos restauradores. E aí eu pude chamar meu namorado. Então foi um semestre assim, perfeito, eu fiz de tudo. O que é que a gente aprende na teoria? A gente aprende como dar um diagnóstico, como fazer o planejamento de um tratamento realmente todo para um adulto. A gente estuda hipersensibilidade dentinária, urgências odontológicas, como fazer um ajuste oclusal, proteção do complexo dentino pulpar, adequação do meio bucal, tratamento de lesões cervicais não cariosas, restaurações de dentes anteriores fraturados e algumas outras coisas. Eu tive o estágio 2 e na verdade era para ser prático, mas da minha turma para frente eles resolveram mudar e o estágio 2 agora é só teórico. Então eu tive algumas aulas voltadas para os principais agravos em saúde bucal, então cárie, oclusopatias, enfim, a gente estudou algumas condições de saúde bucal realmente que a gente pode encontrar no sistema público. Foram poucas aulas porque a gente dividiu a carga horária, então essa primeira parte ficou teórica, a segunda parte a gente pagou junto com o estágio 3, que eu já falei sobre ele no vídeo do 8º período. Aí na prática a gente precisa avaliar o quê? Fazer um relatório no final, né, para relatar tudo isso que a gente viu. Então, questões voltadas para a população adscrita, o perfil socioepidemiológico daquela população, funcionamento da unidade, a equipe, a estrutura da unidade, todo o planejamento das ações. Então isso é o estágio 2 na prática. Então, enquanto a gente faz a parte clínica, que é o estágio 3 na unidade, a gente também vai observando toda a logística e isso corresponde ao nosso estágio 2. E aí, nesse 6º período, ficou realmente somente a parte teórica, né? E aí a gente acabou no meio do semestre praticamente, porque a carga horária ficou dividida para ser paga no 6º e no 8º período, que foi quando a gente teve a parte prática realmente desse estágio 2. Outra disciplina que a gente paga é ética profissional e odontologia. A gente estuda basicamente tudo sobre o código de ética, a gente estuda cada partezinha do código de ética da odontologia. A gente aprende como funciona o processo ético, como funcionam essas questões de advertência que o conselho dá para algum dentista que fez alguma coisa errada, como funciona a questão de divulgação nas mídias sociais, o que pode, o que a gente não pode fazer enquanto dentista, enquanto profissional, como ocorre o julgamento de um processo ético, quais são os documentos que a gente precisa ter, como fazer um correto preenchimento do prontuário. A gente estuda também sobre os erros odontológicos, aí a gente aprende a diferenciar negligência, imprudência, imperícia. E aí a gente tem uma prova. Depois a gente fez um teatro baseado num processo de uma paciente lá que eu não me lembro mais como foi a história, mas ela foi atendida pela sobrinha do dentista que estava no 3º período de odontologia.
E aí a gente se dividiu em defesa e acusação, a gente teve advogados, teve secretário, eu fui a secretária do conselho, tá? Tudo bom. Teve toda a parte, a equipe que compõe, né, o conselho no processo. Toda a turma se uniu para ver quais eram as provas, o que a gente ia colocar de coisa errada que o dentista fez, enfim. E no final nem me lembro quem foi que ganhou, mas aí todo mundo tirou 10, foi muito legal. A apresentação foi bem legal mesmo, a professora adorou. A gente tem materiais dentários 2, que é a base de todas as próteses do 7º período. A gente aprende tanto na teoria quanto na prática, e aí na teoria alguns materiais que a gente usa, e a gente estuda os tipos, as indicações, como manipular, para que eles servem, o que é que eles fazem. Então a gente estuda sobre os gestos odontológicos, materiais de moldagem, e aí entra alginato, Godiva, pasta de zinco e eugenol, poliéter, polissulfeto, silicone de condensação, silicone de adição, resinas acrílicas. A gente aprende a manipular quase todos esses materiais, e a gente confecciona uma modeira individual para a prótese total. E aí é uma disciplina muito boa também, a gente tem tanto a parte teórica quanto a avaliação prática, que é avaliando cada passozinho que a gente dá no laboratório. E é muito importante porque no semestre seguinte, quando a gente vai para prótese total, prótese facial removível, prótese fixa, já tem a base realmente. E por último, saúde coletiva 2. A gente aprende na teoria vigilância em saúde, e aí tem a vigilância epidemiológica, onde a gente aprende o que é uma notificação compulsória, quais são as principais doenças que a gente vai encontrar na população. A gente aprende como funciona a vigilância ambiental, vigilância sanitária, a saúde do trabalhador, análise da situação em saúde, como funciona a prevenção e promoção de saúde, os conceitos que envolvem essas duas questões, as estratégias que são usadas, como é o sistema de informação em saúde. A gente estuda também sobre epidemiologia, então qual é a importância de dados epidemiológicos, quais são os determinantes, como é que se distribui. A gente estuda também os tipos de estudo epidemiológicos, então estudo de caso, coorte, caso controle, ensaio clínico, outros. A gente aprende sobre a vigilância em saúde bucal, então a Política Nacional de Saúde Bucal, a gente estuda sobre o projeto SP Brasil, e aí a gente fez um trabalho no final do período. Eu achei essa uma saúde coletiva que tem um assunto mais entendível, é diferente das outras que a gente tem que decorar, enfim. Então foi bem boazinha. Então, gente, esse foi o meu 6º período. Espero que vocês tenham gostado. Ao todo foram 7 disciplinas. Eu tive 2 clínicas nesse semestre e tive 2 laboratórios. Foi bem doido, foi muita coisa uma em cima da outra. Era o tempo todo tendo prática. Não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, porque agora a gente tá com a meta dos 700 inscritos. Comentar, compartilhar com seus amigos e me seguir lá no Instagram. Tá? Deixem sempre sugestões de vídeos e deem um feedback para saber se vocês estão curtindo aí o conteúdo do canal, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!